São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Salmo 99, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória da devoção a Nossa Senhora das Graças, que teve início em 1830 com as aparições da Virgem Maria à piedosa e humilde Santa Catarina Labouré. E essas aparições ocorrem exatamente apontando para a graça de Deus. E a graça de Deus, ela está numa dimensão da sua misericórdia, da sua justiça e do seu amor. E é a graça de Deus que nos transforma, que verdadeiramente nos converte. A conversão não é um mérito nosso, tampouco de um esforço nosso. É a graça de Deus manifestada pelo dom do Espírito Santo em nossos corações que conseguimos nos converter. É claro, é evidente que nós temos a nossa contrapartida, mas é a iniciativa da misericórdia de Deus capaz de mudar nossas vidas. Na primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse, capítulo 18, dos versículos 1 ao 2, 21 ao 23, capítulo 19 e dos versículos 1 ao 3 e versículo 9, ainda temos um cenário, por assim dizer, de destruição. Se nos evangelhos de ontem e anteontem tivemos Jesus apontando para a destruição do templo, e hoje teremos ainda essa leitura, aqui no livro do Apocalipse ainda temos uma dimensão de algo que está acabando. No versículo 2 está assim: Ele gritou com voz poderosa: Caiu, caiu Babilônia a grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a ao mar, dizendo: Com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será encontrada. Vejamos, toda a linguagem aqui utilizada de destruição podem aí, como podemos perceber, empregar uma linguagem poética e hiperbólica. A hipérbole é um exagero. Não estou dizendo que a palavra de Deus é exagerada, não é isso. Os termos aos quais utilizados aqui apontam para uma dimensão de um acontecimento grande. E podem usar figuras específicas para falar de castigos mais gerais e podem comprimir uma série de acontecimentos em um único evento. Com este entendimento, ainda mantemos a nossa confiança nas afirmações do Apocalipse que as profecias seriam cumpridas em determinado tempo. E no texto dizer, caiu, caiu a grande Babilônia, tem um tom profético de mostrar que Deus tiraria do poder aqueles que dominavam e abusavam dos outros. Isaías profetizou contra o rei da Babilônia histórica, como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações. Então vejamos, aqueles que estão no poder e que abusam do poder. Será que no mundo de hoje nós não temos elementos nesse sentido de pessoas que estão no poder, abusando do poder, e esse abuso do poder é o que causa violência, corrupção, destruição no mundo? E esse tipo de sistema já é um sistema de anticristo. Muitas vezes as pessoas ficam esperando uma personificação de um anticristo, mas se isso de fato ocorrer, já existe uma ideologia anticristã, comportamento anticristão. Ele necessariamente
não precisa negar a fé, primeiramente, mas a postura, a forma de existir já é anticristã. E no Antigo Testamento há várias profecias sobre a queda da Babilônia. E essas profecias foram cumpridas na queda do domínio babilônico e até na destruição da cidade, mas não literalmente de uma forma imediata e desastrosa. A cidade caiu ao líder persa Ciro o Grande em 539 a.C., data que geralmente marca o fim do Império Babilônico, mas as batalhas dessa conquista ocorreram em outros lugares fora da cidade. Então vejamos, é uma dimensão de realidade, não apenas um apontamento isolado, é uma questão da própria história. E novamente, quando o sistema desse cai por de fato, há toda uma estrutura de opressão, de destruição, uma desconfiguração do ser humano. Novamente, em pleno século XXI, nós temos vários conflitos armados, fruto de um sistema destrutivo, egoísta e anti-reino de Deus e de anticristo. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 21, dos versículos 20 ao 28, começa assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiveram na Judéia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Então o tom de Jesus é um tom profético. E vejamos que, no momento que Jesus de fato estava no seu ministério, Jerusalém não é destruída, ou não está sendo destruída. E pelo contexto histórico, se o Evangelho de Lucas é escrito por volta do ano 85, é exatamente ali no período próximo da destruição do templo. O que alguns historiadores vão apontar que Jerusalém, né, o templo de Jerusalém, é destruído no ano 70. E se pegarmos ao longo da história, são várias as destruições do templo de Jerusalém pelos babilônicos, pelos gregos e agora pelos romanos. Então vejamos, as grandes potências mundiais da época destroem o templo de Jerusalém. E quando Jesus refere a destruição do templo, né, o templo para o judeu, reconhecimento de identidade, tanto social, política e religiosa, vai apontar para uma marca de um fim de um período e o início de outro período. E assim, para nós, onde muitas vezes ouvimos falar de certos acontecimentos do mundo, esperamos para o fim de determinada coisa, há pessoas que ficam esperando o fim de certos ciclos. Então, sistemas, eles caem por terra. O que permanece é a glória de Deus. Por mais que seja grandioso o império, ele jamais vai ser suficiente para se sustentar. E assim como qualquer outro tipo de sistema e ideologia, o que podem fazer esses sistemas, ideologias e poder é destruir o ser humano, tirar o ser humano do seu propósito, mas que possamos permanecer na fé, na graça de Deus, buscando sempre a nossa conversão. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.